volta com uma discussão sobre a sociedade do consumo e agora a gente vai falar um pouquinho das coisas que estão se falando na internet sobre isso. Primeiro eu vou mostrar uma notícia que é de 2015, mas em 2015 o cantor Naldo, já tinha mais de 400 tênis e 300 bonés. Ele disse que era sonho ter um desses na infância, mas não podia. E aí ele compensa hoje, em 2015 ele já tinha 400 tênis e 300 bonés. Imagina como é que ele está hoje, né? Isso é um delírio de consumo que a gente pode dizer? Eu acredito que sim, acho que todo excesso acaba sendo um delírio, né? Não sei, quem sou eu para falar do Naldo, mas assim, eu acho que ele poderia muito bem estar doando um par de sapato para cada criança carente para satisfazer esse desejo dele de infância, do que montar um quarto somente de sapatos. Eu acho que eu não sou psicóloga para saber, mas assim, eu acredito que aí existe um distúrbio no pensamento de, eu vou ter muito já que eu não podia ter. For assim, você passou fome, agora vamos comer até morrer. É uma coisa meio estranha. Se você colocar realmente 400 pares de sapato, nem se você usar um por dia você consegue. Não vai conseguir, né? É verdade. 365 dias no ano. Pois é. Então, como você falou, se ele visse por esse outro lado, assim, tipo, eu não tive quando eu era criança, então ele podia conceder isso a uma criança que também não tem a oportunidade de ter, né? 400 é uma crianças coisa que termina 400 crianças seriam ajudadas. Exatamente. E termina sendo meio que um distúrbio mesmo, assim, acaba de compensação, né? Daquela coisa, se eu não tive antes, agora que eu tenho esse dinheiro, eu posso ter. Mas aí, se você tem esse dinheiro e pode ter, você também pode ajudar. Proporcionar outras pessoas. Proporcionar outras pessoas, exatamente. Tem um caso que foi publicado em Portugal sobre uma jornalista chamada Greta Thunberg. Ela viveu 1 ano longe da sociedade consumista. O que aconteceu com ela? Ela voltou à vida habitual, com novas competências, menos 20 quilos e a certeza de que é impossível viver sem consumir. Engraçado que tem 2 trechos da entrevista que ela fala da seguinte forma: a partir do momento que você planta a sua própria cenoura, você vai comer ela mesmo que ela não tenha a forma perfeita. A partir do momento que você constrói a sua própria cadeira, você vai cuidar melhor dela do que se você comprou uma num magazine por 5 euros. E aí o jornalista pergunta: o que é que mudou na sua vida? Ela disse: o medo desapareceu. De que medo será que ela está falando? É o medo as pessoas têm uma certa vergonha de não ter alguma coisa e aí elas aprendem que precisam ter? Acho que na sociedade que a gente vive, a gente é muito mais o que a gente tem do que o que a gente é. Então, já começa daí o erro, né? As pessoas nos dão valor pelo aquilo que a gente tem e pelo aquilo que a gente possa agregar àquela outra pessoa. E talvez seja isso, né? Assim, talvez ela tenha tirado dela o medo da aceitação pelo que ela tem, ou pelo que ela pode ter, né? E as pessoas que vão se aproximar dela a partir de então são pessoas que vão se aproximar pelo que ela é de fato. Não sei, talvez tenha sido isso. Mas é bem isso mesmo. Eu acho que também eu penso desse jeito. É do que a gente estava falando, dessa coisa de ela... as pessoas se importarem com o que ela é, com o que ela veste, com o que ela... né? O que representa a figura dela. Eu acho que ela tentou explorar isso de uma maneira assim, tipo... Agora eu tenho uma cabeça mais consciente pelo fato de, assim, tipo, ela saber que ela foi plantar para ela comer, né? Que ela, assim, que a necessidade é outra, que a necessidade não é essa, que a gente não completa, as pessoas não completam a gente por isso aí, pelo que a gente veste, pelo que a gente é, e sim pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente... Pela nossa essência, né? Exatamente, a nossa essência. A real necessidade é essa, dos encontros humanos, dessa coisa de você compartilhar. Eu acho que a partir do momento que a gente aprende a origem das coisas, eu acho que a gente já começa a repensar o consumo. Porque a gente tem um costume de inconscientemente achar, por exemplo, que a água sai da torneira. E ela não sai da torneira, ela vem de algum lugar, ela passa por um processo. Aí a questão também, quando eu vi essa questão da cenoura, né, quando ela planta a cenoura, a gente, quando vai na feira, a gente não escolhe qualquer uma. Mas todas aquelas foram plantadas, né? Todas aquelas deveriam ser consumidas. Inclusive a gente fez um programa sobre alimentação no século XXI e realmente quase 80% das coisas acabam indo para o lixo depois
que são cortadas ou são consumidas porque tá machucadinho e tal. Acho que o consumo passa a partir desse conhecimento da origem das coisas, né? Tem aqui um outro pedaço aqui falando das histórias da Black Friday e as fúrias consumistas. Ele descreve a Black Friday como uma guerra civil. Os americanos se empurram, se pisam e se esbofeteiam na ânsia histérica de apanhar as melhores pechinchas. O que atrai tanto essa Black Friday? É o preço ou é a sensação de que eu estou me dando bem? Eu acho que é a sensação, acho que a publicidade vende Black Friday, né? É criada uma atmosfera de que naquela madrugada, naquela noite você vai ter vantagem. E aí só na sensação de ter vantagem, você às vezes vai comprar o que você nem precisa. Eu costumo dizer que o Black Friday é a metade do dobro, né? Porque aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é a metade do dobro. Então, assim, muitas pessoas, mas mesmo assim, muitas pessoas acabam se deixando levar, sendo ludibriadas, felizes da vida, sabe assim? Elas não querem saber que se daqui a uma semana elas forem lá e tiver menor, mas elas acharam que, sabe, naquele momento ela satisfez o desejo dela. Tome comprar no cartão agora e um dia paga. É verdade. Pois é, achando que se deu bem ali porque pegou uma promoção. E muitas vezes nem é uma promoção tão boa assim, né? E é uma coisa que a pessoa vai comprar ali, parcelar no cartão e ter que... Acaba pagando juros. Acaba pagando um juro que no fim de tudo ela vai pagar pelo aquele produto a mesma coisa que ela ia estar pagando sem estar com essa promoção. A Black Friday funciona nos Estados Unidos porque os Estados Unidos é um país extremamente consumista e para eles precisam esvaziar a loja para poder chegar aos produtos novos. Aqui no Brasil, o lojista ele não tem essa mesma consciência de que eu preciso esvaziar a loja. Tem até uma rede de eletrodomésticos que vende, faz uma vez por ano um saldão de limpar a loja mesmo, tanto que nem transporte eles fazem, é para limpar. Que eu acho que é essa mecânica que funciona no Black Friday americano, que não funciona no Brasil, porque no Brasil todo mundo quer ganhar em cima disso. É isso que eu penso. A gente está chegando já no finzinho do nosso programa, eu queria deixar um espaço para vocês ou recomendarem o trabalho de vocês, recomendar algum filme, um livro, alguma coisa que vocês gostam, uma frase. Fica à vontade, Fábio. Seu trabalho, sua loja. Eu queria estender aqui um convite a quem quiser comparecer também na loja para conhecer uma coisa diferente, com um estilo pessoal, com bastante personalidade ali. E assim, eu trabalho com consultorias também, faço figurinos, então assim, fica aberto o convite, quem quiser aparecer lá. A gente já tem 15 anos e lá eu garimpo as roupas, eu customizo, então eu faço uma viagem internacional por ano e 4 viagens para outros estados do Brasil para a gente poder catalogar essas peças. Porque a gente trabalha com roupa nos 70, nos 80, nos 90. É fácil de encontrar ainda hoje o material? Sim, tem bastante gama para quem está procurando isso aí. E assim, eu também sou garimpeiro, né? Então eu sou meio suspeito a falar, porque eu vivo disso, então, assim, todo esse meio eu conheço muito bem. Então, assim, quando eu viajo, eu demarco o campo para poder a gente ter um bom garimpo e estar sempre com um produto diferenciado e coisas bacanas para receber as pessoas que vão. Dá para ir na loja, nem que seja só para repensar um consumo? Dá, sim, com certeza. A loja não aceita cartão, você me falou? Não, a loja não aceita cartão, porque a gente já pensa nesse lado do seu consumo, da sua necessidade, não do que o cartão pode lhe proporcionar, né? Então a gente pensa desse lado aí de quem quer consumir consciente, quem quer ter essa... Bacana. E Juline, obrigado, viu? Obrigada a você. Eu queria estender então o debate para que a gente continue com esse debate lá nas redes sociais, lá no meu blog, é julinebarreto.com. E no YouTube também eu tenho um canal, Juline Barreto, só procurar por lá. Nas redes sociais também todos são Juline Barreto. Obrigada. Ok, muito obrigado mais uma vez por vocês terem vindo. A discussão terminou aqui, mas ela continua aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos que você ouviu durante o programa para os seus amigos, para as rodas de conversa, para a família, até para aquelas lojas que você costuma comprar sempre. Se informe com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.